Vereador Davi Tomás, o que o Todo senhor... vereador preocupa com a saúde, mas eu acho que com esse problema que está acontecendo na cidade, nós temos que correr atrás. Eu acho que todo vereador também tem que fazer o mesmo trabalho que eu estou fazendo, de ir às UAS, de ver com a população o que está acontecendo, por que a população está sofrendo tanto quando procura saúde no nosso município. Davi Tomás, sobre a falta de medicamento. Bom, eu acho que a falta de medicamento, isso tem acontecido nesse governo desde o início, né? São 2 anos praticamente com falta de medicamentos. E agora, no fim do governo do Estado, eles estão falando que está faltando o repasse de medicamentos do governo estadual. Eu já liguei atrás, já corri atrás, e quanto aos remédios do governo do Estado, eles eram entregues, inclusive, antecipadamente para a Prefeitura de Uberlândia, porque Uberlândia teve problema com compras de medicamentos no início do ano. Só que agora, realmente, o governo do Estado está com um problema de caixa com a saúde. Sempre é assim, né? Mas por que está acontecendo esse problema? Porque o governo federal não repassa o dinheiro para a saúde para todos os estados brasileiros. Então isso é uma vergonha nacional, então por isso a preocupação com a saúde. O governo federal não cumpre a sua parte, que é repassar o recurso para os estados, e os estados então repassarem para os municípios. Agora, a falta de remédio não vem só por esse problema do município, não. A falta de remédio, ela vem desde o início do mandato do prefeito Gilmar Machado, compras de medicamentos. Então, o pessoal está sofrendo com a entrega de remédio em casa, que era feita. Por exemplo, fralda geriátrica, que era entregue no governo passado, desde o início desse governo, não se entrega mais fralda geriátrica para as pessoas que precisam. E a população nossa está envelhecendo e a cada dia que passa precisa mais a utilização da fralda geriátrica. Uma família carente jamais daria conta de comprar todos os dias um pacote de fralda geriátrica. Vereador Davi Tomás, o que o senhor acha que deve ser feito pela saúde pública? Eu acho que a saúde nossa está passando por um momento muito difícil, principalmente na nossa cidade. Tem que resolver o problema da saúde. O que está acontecendo em Uberlândia? As pessoas se dirigem às UAS e quando chega lá, ela não acha aquele médico que ele precisa. Por exemplo, uma mãe com uma criança no colo. Ele precisa de um pediatra. Ele vai até o UAI do Morumbi, não tem pediatra. Ele sai da UAI do Morumbi e ele vai para a UAI da Tibério. Chega na UAI da Tibério, não tem pediatra. Então ele tem que se dirigir até o Aida Martins para que se encontre um pediatra. Então você imagina como que uma família carente vai se deslocar do Morumbi ao bairro Martins para trazer a sua criança no colo chorando atrás de um pediatra. Então o grande problema hoje é a falta de médicos. Agora, quem tem que resolver a falta de médicos é o município. Como que ele vai fazer? Ele tem que se virar, ele tem que contratar médicos. Então, aquela propaganda que foram contratados 180 médicos, isso não existe. Não existe médico nas UAS. Quando você pega 180 médicos, divide por 5 UAS, daria em torno de 34 médicos por UAI. 34 médicos em 3 turnos dariam 11 médicos por UAI. Eu desafio o prefeito a ir em qualquer UAI de Uberlândia e se tiver 4 médicos de qualquer especialidade dentro de uma UAI, eu perco meu mandato aqui nessa administração. Vereador Davi Tomás, o senhor como vereador público foi barrado por entrar na unidade. E não sei se é porque eu sou vereador de oposição, e você falou uma coisa certa, eu acho que o Ministério Público ele tem que tomar a providência. Eu vou comunicar o fato ao promotor da saúde, que é o Dr. Lúcio Flávio, e dizer a ele que eu estou impedido de entrar dentro das unidades. E outra, não ia entrar para filmar nem nada não, porque quando a gente fecha e não deixa o povo entrar é porque tem alguma coisa até para esconder. Mas eu queria, como defensor do povo, como vereador eleito, que eu pudesse ter acesso. A lei federal me permite a entrada em qualquer órgão público, principalmente municipal. Mas eles não me deixaram entrar. Então, isso, eles me informaram que é uma determinação da Fundasus. Seria até interessante vocês perguntarem à Fundasus que determinação é essa, porque isso não existe. Existe uma lei federal que eu posso ter acesso às unidades. Então, eu vou tomar as minhas providências, porque quando eu chegar na unidade, eu quero entrar lá dentro. E isso é um direito que eu tenho como vereador e eu não vou abrir mão desse direito, porque eu estou ali para defender o povo. Eu não estou ali para fazer política contra o prefeito. Isso tem que ficar bem claro. Eu quero ajudar a população a ser atendida no principal problema nosso hoje, que chama saúde. Vereador Davi Tomás,
Por que os médicos não estão querendo trabalhar na unidade de saúde? Eu acho que essa pergunta sua é muito importante para nós. E é isso que eu estou questionando, tanto a Secretaria de Saúde, quanto o Ministério Público, quanto o prefeito municipal. Por que os médicos não querem trabalhar no município de Uberlândia? Essa é a principal pergunta. Nós temos aí vários médicos em Uberlândia que poderiam estar trabalhando nas unidades. Por quê? Aí eu fui perguntar aos médicos, porque a maioria dessas denúncias, quem me ligam, são os médicos para me passarem. Por que eles não querem trabalhar? Porque não tem o apoio do município dentro das unidades. Falta o quê? Falta medicamento, falta remédio, falta lençol. Então o pessoal está preocupado, o médico não quer assumir a responsabilidade, colocar o seu CRM nesse trabalho onde falta tudo, porque ele vai ser responsabilizado caso aconteça, por exemplo, um óbito na Uaida Martins. Como que um médico vai colocar o seu CRM na Uaida Martins, onde várias meninas, moças que estavam lá para dar à luz e não tinham estrutura para dar à luz? Por quê? Porque não tem leito, tem que transferir. Você vê, estão transferindo mulheres grávidas hoje para Patrocínio, para Uberaba, para Tupãguara, para dar à luz. Então, quem dá estrutura para o médico trabalhar é a parte administrativa de saúde. Então, está faltando gerência, está faltando administração para a gente colocar a saúde de Uberlândia em dia, como era antes. Bom, eu acho que o principal problema que eu tenho visto nas unidades é o que eu falei para você. A população, o que eu acho? Já que a prefeitura não tem todos os médicos, ou todas as especialidades em todas as UAIs, que é o que deveria ter, de braço com os médicos. Os médicos têm se desdobrado para atender a população de Uberlândia. Lá no Planalto, onde tinha um traumato, por exemplo, eu estive lá com esse traumato. Ele atendeu 64 pessoas durante um dia. Agora, isso para um médico, ele está batendo recorde de atendimento. E por que ele está fazendo isso? Porque ele está se desdobrando para atender a população. Agora, será que tem lá dentro o enfermeiro para ajudar durante todo esse tempo? Será que tem os remédios necessários para ele passar para as pessoas? Então aí já entra outra parte, que é a parte dos remédios. Está faltando remédio dentro da unidade. Então o médico não se sente bem para trabalhar dentro da unidade de saúde do município, porque está faltando estrutura. Aí que eu falei para você, é a parte que a Secretaria de Saúde tem que fazer. Ela tem que dar estrutura para o médico trabalhar. Então, por isso, eu acho que o médico está se afastando do município. Ele está trabalhando no hospital particular, ele está indo fazer plantão em Uberaba, porque Uberaba paga mais do que aqui. Então, a prefeitura tem que resolver esses problemas. Esses problemas são administrativos. Isso não cabe ao vereador, isso cabe ao prefeito, ao secretário, aos diretores da secretaria resolver esse problema. Isso tem que ser solucionado. E a saúde ela tem um problema mais sério, né? Porque isso tem que ser rápido. Você procura saúde ontem, não tem. Trocou os coordenadores, ótimo, trocou os coordenadores. E agora, como é que está a estrutura da unidade? Melhorou? Contratou médico? Aumentou a quantidade de remédios? Não, nada disso melhorou. Então não adianta trocar o coordenador. Nós temos que dar estrutura para o médico trabalhar, nós temos que ter médicos para atender a população, e isso não espera, doença não espera. Mas a saúde primária, eles tocam muito no assunto da saúde primária. Eu sou engenheiro, entendo pouco de medicina, mas a saúde primária é aquela saúde quando a pessoa, o médico vai na sua casa, te ensina o que você deve fazer, ou vê que você está com a pressão alta, isso é ótimo. Mas e a pessoa que chega lá na UAI com o braço quebrado? Como é que você vai fazer com essa família? Como é que você vai fazer com essa criança que chega lá com um corte na mão? Tem que ter um médico na hora para dar ponto. Tem que ter um traumatologista na hora para corrigir o braço. Então, é isso que eu falo. A saúde primária é super importante na vida do cidadão. Mas, para nós mexer com a saúde primária, eu acho que as UAIs têm que estar funcionando perfeitamente. Porque a UAI é a urgência e emergência. É a pessoa que passou mal, a pessoa que está infartando, a pessoa que está com o braço quebrado, a pessoa que tem um corte na cabeça. Então, esse é o atendimento das unidades. A saúde primária ela é importante, muito importante, mas isso tem que ser feito depois que as unidades estiverem perfeitas, funcionando redondinho, para que a população possa ser bem atendida.
Vereador Davi Tomás, você acha que o município tem dificuldade para contratar os médicos? Bom, eu realmente eu entendo que o prefeito, o secretário de saúde, que é médico, e deveria ter facilidade de conversar com a classe dele, né, com os médicos. Então, o que ele deve fazer, o prefeito, junto com o secretário? Chamar a Associação dos Médicos de Uberlândia, o Sindicato dos Médicos, e pedir uma ajuda. Agora não é a hora de brigar com os médicos. Nós precisamos dos médicos, então vamos chamar para conversar. Senta numa mesa redonda e vê o que tem que ser feito para que se contrate mais médicos, para que a população seja melhor atendida. Quais são as reivindicações dos médicos para virem trabalhar no município? Isso é o papel do secretário. Esse cargo político do secretário é para isso. O secretário ele não vai lá, não faz cirurgia, ele não atende as pessoas, ele tem que fazer esse meio de campo. O salário está baixo? Não, nós temos que resolver. Ah, está fazendo muita hora extra? Vamos cortar as horas extras, vamos aumentar os plantões. Então, peraí, o médico trabalha o dia inteiro, o médico é contratado no município, e à noite nós vamos contratar plantão. É simples de resolver. Qual médico que não quer dar plantão em Uberlândia? Lógico que todo mundo quer. E quanto é o valor do plantão? Ah, lá em Uberaba paga 2.000, aqui a gente paga 1.200. Então, peraí, vamos pagar 2.000 em Uberlândia. Mas nós vamos ter à noite, em cada unidade de Uberlândia, no mínimo 8 médicos. No mínimo 8 médicos. São 5 unidades, 40 médicos. Que se contrate esses médicos, mas a população não pode ficar desassistida. E quando você paga o plantão à noite, o médico, então, que é contratado do município, pode trabalhar de manhã e de tarde. Então, com isso, você põe médico nas UAIs o tempo inteiro em todas as especialidades, traumatologia, pediatria, clínico geral, oftalmologia. Então, é isso que a população quer. Ele quer chegar na unidade e falar, olha, o médico está aqui, vai demorar, mas você vai ser atendido. Porque a pessoa que precisa, ela tem que esperar também. A população tem que entender isso, né? Hoje o médico está difícil até na rede particular. Então, na rede pública também é difícil. Você vai num hospital particular, você espera 3, 4 horas. Então, tem o tempo de espera. Aqui também na rede pública tem que esperar, mas tem que ter o médico. Aonde começa o desgaste da pessoa com o município? Quando ele chega na unidade, ele está com problema de vista e fala, eu queria um oftalmo. Não tem oftalmologista aqui nessa unidade. Aí começa a peregrinação do cidadão. Acharam e fala, hoje tem oftalmologista só lá no Luizotti. E resolver os problemas da secretaria. Então, a gente espera que isso funcione. É só isso que nós estamos cobrando do prefeito. E como vereador de oposição, eu falo isso, nós não queremos atrapalhar o prefeito, nós queremos ajudar o povo. Ajudar o povo, nós temos que cobrar do prefeito. E isso eu acho que é muito importante o Ministério Público estar presente com a gente nessa discussão. Então, o promotor da saúde, ele tem que chamar os vereadores. A gente está assim, nós precisamos de resolver, mas nós temos um gargalo aqui. Então, nós sabemos entender. Aí sim, nós vamos explicar para a população, nós não vamos bater no prefeito. E isso é que é o papel nosso, o papel do Ministério Público e o papel também do secretário de Saúde. Vereador Davi Tomás, quais foram os casos que você viu mais grave? Bom, eu acho que durante essa peregrinação minha nas unidades, né, a gente viu muito caso grave. Por exemplo, na UAI do Martins, que nós chegamos, eu fui chamado por uma mãe de uma menina que estava em trabalho de parto desde as 7 da manhã, e eu cheguei lá, ela me ligou mais ou menos 3 horas da tarde, imediatamente eu fui na UAI do Martins, e quando eu cheguei estava tudo muito calmo, a porta fechada. Eu falei, o que está acontecendo aqui? Não, nada, está tudo bem, tudo ótimo. Eu falei, tem médico? Não, só o ginecologista. E eu falei, tem alguma moça em trabalho de parto? Não, está tudo tranquilo, muito bem e tal. E quando eu estava saindo, um pai de uma dessas meninas me abordou, e muito bravo, e a imprensa acabava de chegar naquele momento e gravou ele também. E ele bravo demais que a filha dele estava lá dentro, estava passando mal, que ia morrer, que não sei o quê. Aí abriram a porta, as meninas saíram para fora, vieram dar entrevista, e tinha uma moça em trabalho de parto realmente, e até mostrou assim, sangrando, né, pôs a mão e mostrou que estava sangrando já na hora de dar à luz. E com isso,
Na hora lá, de imediato, eles pegaram 6 ou 7 pessoas, meninas que estavam para dar à luz, colocaram na ambulância e mandaram para a medicina. E também passei meu telefone, na mesma hora os pais começaram a me ligar, né, delas, os familiares, e dizer que elas estavam na medicina, que não tinha leito, que ia mandar elas para outras cidades, mas eu acho que, graças a Deus, essas meninas acabaram dando à luz. 3 me ligaram depois, né, que as pessoas que tinham o meu contato, agradecendo, dizendo que graças a nós essas meninas deram à luz lá na medicina. Então a gente ficou muito feliz, né, a TV também, que fez o seu papel de cobrar. Mas na hora foi assim, foi estranho, porque estava tudo fechado, estava tudo ótimo, tudo bem, e aí as meninas, graças a um pai lá que ficou revoltado, nós pudemos ajudar, né? A prefeitura também fez seu papel, transferiu na hora, isso transferiu as 7 juntas em 2 ambulâncias para a medicina. Eu acho que elas puderam ser felizes e ter seus filhos lá na medicina, mas estavam esperando vaga, então quer dizer que não tinha vaga. Então é outro problema sério. Então por que não tem vaga no municipal e na Universidade Federal, que está lotado, realmente está lotado? A UFA ela tem que atender toda a região porque ela é federal. Agora, o hospital municipal agora é regional. Então, não tem vaga para o povo de Uberlândia. Mas, espera aí, se não tem vaga para o povo de Uberlândia, como era feito nos governos passados? As pessoas eram encaminhadas aos hospitais particulares. Hoje, os hospitais particulares não estão recebendo o cidadão de Uberlândia quando as unidades estão lotadas. Por quê? Também é outra pergunta, por quê? O que está acontecendo que essas pessoas não podem ser encaminhadas para, por exemplo, Santa Marta, Santa Catarina, Santa Genoveva? Então, se eles tiverem leitos disponíveis, eles são obrigados a receber. E depois o município faz o pagamento para esses hospitais particulares. Então, isso é um problema sério que eu vi e que não está acontecendo. E mandaram para a universidade, ainda bem que elas puderam ter seus filhos lá. Agora, ontem no bairro Planalto, eu cheguei no Planalto porque não tinha clínico geral. E na hora que eu cheguei, eu perguntei, tem clínico? Só tem um para emergência. E o clínico geral está aqui? Está sim, está aqui dentro. Aí chegou uma senhora e quando ela desceu do carro, ela desmaiou. Nós seguramos ela, colocamos numa cadeira de roda e fomos empurrando para dentro da unidade, junto com o filho dela e o marido. E quando nós estávamos empurrando, eles fecharam a porta e falou que não, que ela ia ser atendida em outra unidade. Eu falei, mas ela não é emergência? Se ela está passando mal aqui, tem que ser emergência, ela tem que ser atendida na emergência. Infelizmente, ela não foi atendida lá. E aí, na hora do desespero também, nós colocamos ela no carro, eu mesmo coloquei ela no meu carro e levei até a unidade que era o Luizotti. Por isso que eu cheguei no Luizotti e eu vi toda aquela confusão, porque na verdade eu não saí para ir ao Luizotti, eu fui no Planalto. E eu levei a senhora no Luizotti, chegou lá, a gente colocou ela na cadeira de roda, estava lotada a unidade. E quando eu cheguei, eles começaram a chamar todo mundo para dentro. Porque eles viram que eu cheguei e que eu estava solicitando também a imprensa. Tinha mais ou menos umas 200 pessoas lá fora para ser atendida. E aí leram os nomes e puseram todo mundo para dentro. Eu achei que era para atender. Também não era, porque só tinham 2 médicos clínicos gerais lá. Inclusive essa senhora que eu levei ficou na cadeira de roda lá de fora. E aí começaram a chamar as pessoas. Eu falei para o cara, vocês só estão chamando porque eu estou aqui? Não, é para fazer triagem. Aí que eu fiquei mais preocupado, porque eu achei que era para ser atendido. Ainda era para triagem. Então quer dizer que tinha uma menina grávida, com pneumonia, vomitando sangue. E eu saí de lá 10 horas da noite, ela não tinha sido chamada nem para triagem. Ela tinha chegado lá às 10 horas da manhã. Então eram 12 horas de espera, passando mal, grávida e com pneumonia. Então, eu acho que essas coisas, eu acho que o secretário de saúde, nessa hora, ele tinha que estar lá para ver. Não adianta o secretário de saúde, que é médico, ficar aqui dentro de gabinete. Ele tem que estar no meio do povo. Eu, na hora, por isso que eu tentei entrar, para ver, para ajudar, e eles me proibiram de entrar. Eu não chamei polícia, não quis tumultuar, porque, na verdade, já estava muito tumultuada a unidade. E eu entendi o lado do servidor. Os funcionários estavam trabalhando muito, atendendo muita gente. A situação estava crítica. Como é que eu ia chamar a polícia para fazer um BO, para atrapalhar ainda mais o atendimento daquelas pessoas? Então, eu me retirei, não entrei. Na hora eu entendi, porque eu acho que
Essa era a posição que a Fundasus repassou para eles, que a gente não poderia entrar. Então depois eu tenho que tomar minhas providências. Mas na hora eu não quis tumultuar, né? Eu queria era que a população fosse atendida. E na mesma hora chegou um rapaz passando mal, com infarto, e acabou falecendo dentro da unidade. Então o momento não era propício para a gente arrumar uma confusão ali, né? Eu não queria isso, queria era que o povo fosse atendido e que fosse respeitado o direito do cidadão de ser atendido, de ter a sua entrada liberada para dentro da unidade, conversar com o médico. Mas, infelizmente, estava tumultuado e isso tudo foi, eu acho que é o que está causando esse tumulto. Não tinha médico, então nós voltamos lá atrás. Somente 2 médicos para atender toda a Uberlândia, porque todas as unidades encaminhavam ontem para o Aido Luizotti. Então, é impossível uma cidade igual a Uberlândia ter 2 clínicos gerais atendendo a população de 600 mil habitantes. Davi Tomás, e as enfermeiras padrão? Bom, eu acho que as enfermeiras, os trabalhadores das unidades, eles estão estressados, na verdade. Ontem tinha uma enfermeira padrão na UAI do Luizotti, trabalhando muito, pessoal muito dedicado, e eles praticamente fazem o trabalho de um médico, né? Porque eles sabem fazer esse atendimento primário na unidade. E eu acho que a equipe de enfermagem muito boa, os médicos também, ontem o pessoal muito dedicado, gente. Infelizmente a estrutura é pequena para atender toda a população de Uberlândia. Mas as enfermeiras atendem, correm muito. Às vezes a pessoa acha que a pessoa está nervosa, ou foi estúpida com ela, não é. É isso que eu falo. Como a unidade está lotada, ela tem que atender todo mundo. E principalmente as pessoas de emergência que chegam, que essa aí depende da cor da ficha, né, amarela, laranja, esse tem que entrar rapidamente para a unidade, e aí o médico que está lá atendendo aquele tanto de gente, ele larga para atender essa pessoa que chegou numa emergência, como foi o caso do Luizotti ontem. Aí piora ainda mais a situação, né? Porque a enfermeira vai para lá, os médicos vão, e na verdade o atendimento fica prejudicado, porque os médicos foram atender a emergência que aconteceu naquele minuto. Vereador Davi Tomás, me fala um pouco sobre sua consideração final. Bom, eu queria deixar bem claro para vocês, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui gravando com vocês um pouco sobre a saúde, deixar bem clara a população de Uberlândia, não estou fazendo oposição por oposição para prejudicar o prefeito. Na verdade, eu sou um vereador de oposição, às vezes me criticam por ser um vereador de oposição quando eu chego na unidade dessa, mas eu estou ali fazendo o meu trabalho, que é defender as pessoas da nossa cidade. Eu fui eleito como vereador para fazer esse trabalho de defender e melhorar a vida das pessoas da nossa cidade. Eu espero contar também com o Ministério Público, que é muito importante para nós, esse apoio do Ministério Público para que se resolva os problemas da saúde da nossa cidade, da população de Uberlândia, que me elegeu como vereador. Espero não decepcioná-los e pode ter certeza, vou continuar meu trabalho, vou continuar minha blitz na saúde, até que o povo de Uberlândia possa ser bem atendido. Quando eu falo bem atendido, é que ele chegue na unidade, como eu falei, tenha médico, tenha enfermeira padrão, tenha um coordenador na porta esperando, para que ele possa resolver o problema das pessoas, e que hoje ninguém tem condição de pagar um plano de saúde. Então, a saúde do povo é o SUS, é o município, e pode ter certeza, vou continuar fazendo o meu trabalho e contando sempre com o apoio de vocês, da TV Cidadania, principalmente, que é um espaço aberto para o cidadão, principalmente para nós vereadores, de estar falando com a nossa comunidade, com a nossa população. Então, muito obrigado a vocês por esse espaço.